10. Youka, a pedido de sua irmã mais velha, o estudante Outaro Ore, que se junta ao clube de literatura clássica, para impedi-lo de ser fechado, junto com Ershitanda, Satoshi Fukubi e Mayaka Ibara. Nele, Oriki e os demais membros começam a investigar um caso que ocorreu há 45 anos, o qual envolve o tio de Shitanda. As dicas deste mistério se encontram em uma obra intitulada Ika, feita através de dados coletados pelo antigo clube de literatura clássica. Assim, o grupo de amigos passa a resolver casos misteriosos que ocorrem dentro e fora da escola. Eu gosto desse anime, justamente pelo enredo incrível que ele tem. Ele demonstra grandes mistérios e com soluções que te deixam sem palavras. O principal mistério e o ápice do anime, o Youka, é um mistério de fazer sua mente soltar fumaça de tão incrível que é um mistério. Fora que é bem curtinho, só tem 22 episódios. 9. Konosuba. A série conta a história de um garoto que é mandado para um mundo fantasioso após a sua morte, formando um grupo disfuncional como uma deusa, uma maga e uma cruzado para lutar contra monstros. O anime é um de comédia e de verdade, ele nos faz rir, as piadas funcionam e o fato do grupo de protagonistas serem todos os inúteis, mas mesmo assim conseguem fazer frente às adversidades do mundo. Se você quer um anime de comédia, Konosuba é uma boa pedida. 8. Re:Zero. Re:Zero conta a história de Subaru e Natsuki, um NEET que não faz nada além de jogar. Quando de repente, o protagonista se teletransporta para outro mundo. Até que ele conhece uma garota que se autodenomina de Satella. Até que ele e Satella são misteriosamente mortos, Subaru acorda e descobre que ele adquiriu a habilidade que chama de retorno pela morte, permitindo-lhe reverter o tempo ao morrer. Agora era só pensar se isso era uma bênção ou uma maldição. Re:Zero é o anime isekai que eu mais gosto, principalmente pelo protagonista. O Subaru é um humano normal em um mundo que tem dragões, elfos, magos, espíritos e os Vastria. Isso faz com que nós identifiquemos com ele. O fato dele por muitas vezes pensar em desistir, mas mesmo assim sempre persistir, faz com que o seu lado humano venha à luz. Problemas como insegurança e medo fazer com que o Subaru se diferencie de outros protagonistas que parecem nunca ficar tristes ou inseguros. Sendo sincero, Re:Zero faz com que você sinta total simpatia pelos personagens. Menos o Betelgeuse. 7. Death Note, uma série de mangá escrita por Tsugumoba e ilustrada por Takeshi Obata. Os capítulos do mangá foram serializados na revista semanal japonesa Weekly Shonen Jump de 2003 até 2006, com os capítulos compilados em um total de 12 volumes tampon e lançados pela editora Shueisha. No Brasil, a série de mangá foi licenciada e publicada em 2 versões pela editora JBC, que também lançou as 2 light novels da série. A história centra-se em Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual pode matar pessoas se os nomes forem escritos nele enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que quer assassinar. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não exista o mal, mas seus planos são contrariados por ele, um famoso detetive. Esse anime é interessante porque em um princípio não tem um vilão, são apenas pontos de vistas diferentes, matar a todos os criminosos para fazer o crime sumir, ou seguir a ordem criada pelo Estado. Essas questões te fazem pensar sobre o que é justiça. A batalha intelectual entre os protagonistas é o que destaca esse anime. Dororo. Dororo é um mangá do gênero terror, que gira em torno de um homem durante o período Sengoku. Ele nasceu mal formado, desmembrado e sem características faciais e sem órgãos internos. Este foi o resultado do seu pai biológico, Daimyoda Ibuka Genitsu, que forjou um pacto com 48 demônios selados para que ele pudesse governar o mundo. Em troca, ele prometeu a cada demônio que poderia obter um pedaço do corpo de seu filho quando nascesse. Isto lhe permitiu viajar livremente e cometer atrocidades ao longo da zona rural.
Dororo conta uma trágica história. Esse caso de família foi intenso, como não lembrar do encontro dos irmãos? Ou então da luta entre os mesmos. Vemos um amadurecimento do protagonista com cada parte de seu corpo que ele recupera derrotando os demônios, mas ao mesmo tempo vemos o mundo se tornar catastrófico, pois, com cada parte recuperada o mundo reagiu como uma catástrofe e isso cria uma questão. Será que é melhor sacrificar uma vida inocente para ter paz? Esse anime me marcou demais, principalmente quando a mãe do protagonista descobre que o mesmo está vivo. Enfim, vamos para o próximo. 5. Samurai X, dono de um dos melhores live actions já feitos. Samurai X é uma série de mangá criada pelo artista Nobuhiro Watsuki e posteriormente adaptada em anime. A série, ambientada nos primeiros anos da era Meiji no Japão, conta a história de Kenshin Himura, um pacífico espadachim que prometeu nunca mais matar. Entretanto, seu passado como retalhador a serviço da Ishichishi fará o jovem Himura brandir novamente sua espada contra velhos e novos inimigos. Para mim, a melhor parte é sem dúvidas o arco de Kito, que é o segundo arco do mangá. De acordo com as datas indicadas, todo o arco ocorre no período de 3 meses, com início em 5 de maio de 1878 e término próximo ao Festival de Kitobon, em 15 de agosto de 1878. Este arco tem uma das maiores repercussões de Himura's ações de Kenshin, como um grande antagonista nasce, devido às suas façanhas durante o Bakumatsu, o sucessor de Tokiri Batsai, Shisho Makoto. 4. One Piece, o anime do Pirata Kiestica não poderia ficar fora dessa lista. One Piece é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. Os capítulos têm sido serializados na revista Weekly Shonen Jump desde julho de 1997, com os capítulos compilados e publicados em 108 volumes tampon pela editora Shueisha até abril de 2024. One Piece conta as aventuras de Monkey D. Luffy, um jovem cujo corpo ganhou as propriedades de borracha após ter comido um fruto do diabo acidentalmente. Com sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, Luffy explora a grande linha em busca do tesouro mais procurado do mundo, o One Piece, a fim de se tornar o próximo rei dos piratas. Hoje em dia, One Piece está no hipe fodástico, ultrapassou os 1000 episódios e de resto, só tenho a dizer que o melhor arco para mim até hoje foi Marineford, pois mostra que mesmo para um protagonista, enfrentar as séries extremamente superiores de você vai dar ruim. O peso desse arco simplesmente faz dele o melhor de todo o anime. 3. Um Ter x 1 Ter 1 Ter x 1 Ter é uma série de mangá escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi. Cara é foda, um baita escritor. Os capítulos são serializados na revista Weekly Shonen Jump desde 3 de março de 1998, onde são compilados e publicados em formato tankobon pela editora Shueisha, embora o mangá tenha frequentemente entrado em hiato desde 2006. A história tem como protagonista Gon Frex, um menino de 12 anos que quer encontrar o seu pai a todo custo. Então ele decide se tornar um Unter, assim como ele, e de alguma forma encontrar o seu paradeiro. À medida que a história avança, Gon faz amizade com outros 3 Unters aspirantes, Leorio, Kurapika e Killua, que o acompanham em suas aventuras. Para mim, um Ter x 1 Ter tem a melhor esquematização de poder. Não tem poder tirando da onde o sol não bate. Toda ação possui uma reação e isso é fora demais. Não dá para esquecer o arco das formigas quimeras. A luta do Meruem contra o Netero é a ápice de todo o anime. O mais forte contra o rei. Sendo bem sincero, essa luta foi muito melhor escrita do que a recente Gojo vs Sukuna, pois na luta o Meruem se demonstra superior e o Netero teve que se arranjar para conseguir se nivelar ao nível do rei, bem diferente de uma certa luta aí que o rei apanhou durante toda a luta. Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Fullmetal Alchemist Brotherhood é um anime shonen escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa. Foi serializado na revista mensal japonesa Monthly Shonen Gangan entre agosto de 2001 e junho de 2010, com os seus 108 capítulos individuais, compilados em 27 volumes em formato tampon e publicados pela editora Square Enix. O mundo de Fullmetal Alchemist é baseado no período após a Revolução Industrial Europeia. Situado em um universo ficcional em que a alquimia é uma das mais avançadas técnicas científicas conhecidas pelo homem, a história centra-se nos irmãos Edward Elric e Alphonse Elric, que estão procurando a Pedra Filosofal para restaurar seus corpos após uma desastrosa tentativa de trazer a mãe falecida de volta à vida através da alquimia. Esse anime quase não tem falhas no roteiro, não tem poder tirando de onde o sol não bate, e por ser um universo limitado na questão de poder, faz com que a história flua de maneira intensa, justamente pelo protagonista não ser o mais forte. A luta do Edward vs Lee é uma das melhores de todos os animes, mas sem dúvida para mim o melhor personagem é a ganância, ele é muito foda. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é um anime shonen escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi que conta a história de Yuzuki Urameshi, um delinquente de 14 anos de idade, que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Após realizar alguns testes apresentados a ele por Koenma, o filho do governante do submundo, Yuzuki é revivido e é lhe dado o título de detetive sobrenatural, com o qual deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano. A história se torna mais focada em batalhas e torneios de artes marciais à medida que progride. Quem não se lembra do Torneio das Trevas, melhor torneio dos animes, fale o mesmo. As lutas de Yuzuki contra Toguro e Ei contra Bui entre outras. Yu Yu Hakusho é um anime onde não tem arco ruim, todos são bons, sendo o pico do anime, o Torneio das Trevas. Yu Yu Hakusho foi bem recebido, com as vendas do mangá tendo chegado a mais de 50 milhões de cópias vendidas apenas no Japão, e o mangá também ganhou o prestigioso prêmio de Mangá Shogakukan na categoria de melhor mangá shonen de 1993. Já a série animada ganhou o prêmio Animager Anime Grand Prix de melhor anime de 1994 e 1995. Até hoje ele é o meu anime favorito.